O que é o transe hipnótico? Muitas pessoas já viram show de hipnose, onde as pessoas aparecem em transe. O que é hipnose? O que é o transe hipnótico? Quando uma pessoa está em transe, o que acontece com ela? Muitas dúvidas, muitas perguntas existem sobre esse tema. Então eu sou Daniel Stein, hipnólogo, hipnoterapeuta, e nesse vídeo eu vou querer explicar para vocês direitinho o que é o transe hipnótico, o que é hipnose. Então fique nesse vídeo até o fim e a gente vai explicar direitinho para vocês o que é hipnose e o que é o transe. Você provavelmente já viu algum show de hipnose, seja no YouTube, outros vídeos, tem até vídeos meus, quando a gente faz brincadeiras de entretenimento, a gente em geral faz uma indução hipnótica, a gente coloca a pessoa num transe hipnótico. Muitas vezes aqui pode ser por uma indução de choque, certo? Uma indução rápida, que são aquelas induções que se grita durma e se puxa o braço da pessoa, ou se dá aquele estalo na frente do rosto e a pessoa de repente está com o olho fechado, onde parece que ela está dormindo. E muitas pessoas se perguntam, uau, o que é isso? O que aconteceu com essa pessoa? Isso é hipnose? Hipnose é colocar em transe? O que é o transe? O que é hipnose? Então nesse vídeo eu vou querer explicar para vocês direitinho o que é o transe e o que é hipnose. Mas antes, coloca seu like aqui no vídeo, se inscreva no canal, que é importante você estar inscrito no canal para você ir recebendo cada vez mais conteúdo de qualidade sobre hipnose, sobre hipnoterapia e sobre a mente humana. Então vamos começar do começo. Eu tenho uma definição que eu acho que é uma definição que é muito clara e muito correta. Isso aqui é a minha percepção do dia a dia sobre hipnose e transe. Eu gosto de separar essas duas coisas, hipnose do transe. Mas como, Daniel? Transe não é hipnose, hipnose não é transe? Não. E por que isso? Porque vocês já devem ter visto, se não viram, podem ir lá no meu canal, sobre, por exemplo, o exercício que tem de hipnose dos dedos magnéticos. Hipnose dos dedos magnéticos é a pessoa fazer os dedos assim, ela coloca a mão assim, de repente a gente faz o dedo da pessoa ficar cada vez mais atraída, chega uma hora que o dedo pode chegar a colar. E a pessoa de repente se vê com o dedo colado. Mas calma, eu não fiz nenhuma indução na hora que eu vou fazer o exercício dos dedos magnéticos. A gente não faz nenhuma indução formal, não coloca a pessoa em transe. Como pode ser que o dedo de uma pessoa cola sem uma indução? Ou vários fenômenos da hipnose, na verdade todos os fenômenos da hipnose, dá pra gente colar a mão de uma pessoa numa mesa sem indução nenhuma, só você colocar o foco da pessoa, olha esse ponto, imagina que tem uma cola muito forte no teu dedo e vai seguindo todo um processo de imaginação e etc. E expectativa que vai aumentando, de repente a pessoa está com a mão colada na mesa e não consegue tirar. Até alucinação dá para fazer, regressão de idade, todos os fenômenos da hipnose, eles podem ser feitos sem o transe. Isso até trouxe na nossa humanidade pessoas que falam que o quê? Pessoas que defendem a teoria do não estado, ou seja, que a hipnose não é um estado alterado de consciência, e chegam a dizer que hipnose nem existe. Hipnose só é um comportamento, hipnose é o quê? É só um comportamento natural do ser humano, porque todos os fenômenos que a gente vê com o transe formal podem ser feitos sem o transe. Então, na verdade, o que é o transe e o que é hipnose? Hipnose, pela definição que eu dou, é comunicação com o subconsciente. A gente tem duas mentes principais, aquela mente analítica que raciocina, que pensa, que vai falar isso daqui tá certo, errado, é bom, não é, faço, não faço. Aquela mente que está focada na lógica e no raciocínio, que é 5, 10% do nosso cérebro, bem pouquinho. E a gente tem aquela mente muito maior que é o subconsciente, que cuida do geralzão, da parte automática, sentimentos, emoções, a imaginação, criatividade, tudo isso aqui é o quê? Subconsciente. E o que acontece? Se a gente está numa conversa racional, lógica, a gente está usando muito mais a parte consciente. Só que uma pessoa que ela tem a habilidade de se comunicar com o subconsciente, a gente às vezes pode conseguir fenômenos que vão o quê? Ser bem diferentes, que são os fenômenos hipnóticos. Por exemplo, na hora que eu vou pegar uma pessoa, vamos dizer, o exercício que eu vou pegar a mão de uma pessoa e colar na mesa sem transe nenhuma, o que eu vou falar para a pessoa? Para ela olhar um ponto na mão dela, ou seja, eu vou diminuir o foco e ela começar a imaginar que existe cola embaixo da mão dela. Então ela vai começar a pegar aquele conceito de cola e imaginar. O que eu estou começando a fazer? Usar a imaginação. Estou falando com quem? Com o subconsciente. Imagina que tem uma cola muito forte. Vai sentindo a cola cada vez mais forte nos seus dedos. Mais no dedo, mais na palma. E a pessoa ela vai começando a o quê?
a consciência vai ficando cada vez mais confusa naquilo e vai deixando o subconsciente, que é aquela parte imaginativa, começar a tomar cada vez mais controle da situação. E o que acontece nisso? Como a gente consegue um fenômeno hipnótico? Por exemplo, quando a gente vai fazer uma quebra de padrão, que é quando a pessoa está indo fazer alguma coisa e de repente você fala, pum, faz outra. Que eu tenho um outro vídeo que eu explico o aperto de mão de Bandler. Que é você vai dar a mão para a pessoa, de repente você corta isso e coloca a mão na testa da pessoa. O que a gente fez com isso? Confundiu a consciência e eu começo a falar com o subconsciente. Então, na verdade, tanto a indução hipnótica como até a hipnose em si, o que a hipnose é? Comunicação com o subconsciente. Então, na verdade, não é obrigatório ter uma indução formal ou aquele transe que a gente está esperando hipnótico, que as pessoas em geral esperam, para poder ter hipnose. A hipnose às vezes pode ser uma história. Se eu estou contando uma história que todo mundo está entretido nessa história e entra na história, uma história maravilhosa, aconteceu muitos anos atrás, de um rei, de uma princesa, de sei lá o quê, e todo mundo começa a entrar naquela história, é o que é isso? Hipnose, a gente está falando com o quê? Com as emoções, com o subconsciente, que é aquela parte lúdica e criativa. E o que acontece? O que é o transe? Transe, na verdade, é um estado que o cérebro ele entra, certo? De relaxamento, que ele facilita a gente trabalhar com a hipnose, mas ele não é obrigatório para existir hipnose. Erickson, ele raramente usava uma indução formal, ele em geral usava histórias e metáforas, e em algum momento a pessoa fechava o olho, não tinha uma indução formal. E é possível fazer dessa forma. O que o transe vai fazer? O que a indução formal ela vai fazer? Ela vai aumentar, como se diz, o fenômeno, vai aumentar essa comunicação com o subconsciente. Então, óbvio que o transe, ele tem um fenômeno do transe que é fisiológico. Uma pessoa quando está no estado de transe, os olhos dela começam a tremer um pouquinho, as pálpebras ficam tremendo, a pessoa muda um pouquinho a cor dela, a temperatura do corpo. É o que acontece, como se diz, do relaxamento em si. Isso aqui facilita a nossa comunicação com o subconsciente. Mas o transe em si não faz nada. E lembra, a pessoa quando está nesse transe hipnótico, ela está acordada, está consciente, está entendendo tudo, não se perde consciência na hipnose, não se perde consciência no transe, nada disso. A pessoa está aí, só que ela está num estado tão relaxado, tão bom, tão gostoso, que ela quer ficar lá. Por isso que a gente vê a pessoa naquela posição de relaxamento, com a cabeça para baixo. O que é isso? Relaxamento muscular. Mas a pessoa está ouvindo tudo, está entendendo tudo, pode responder, normal. Isso aqui vai fazer o quê? Facilitar a hipnose. Pessoas que trabalham que fazem meditação, elas estão fazendo hipnose? Elas estão o quê? Relaxando. Pode ser que você entre nesse estado de transe, mas não vai fazer hipnose, você simplesmente vai fazer o quê? Ficar com a cabeça leve, livre, sem nenhum pensamento. Tá bom? Você entrou num estado de transe, sem querer se comunicar com o subconsciente para fazer nada, só para relaxar. Maravilha! Você entrou nesse transe, mas não está utilizando a hipnose, que é a comunicação com o subconsciente. Você pode usar a hipnose sem o transe, que são vários fenômenos que a gente consegue fazer, de colar a mão, de esquecer nome, de amnésia, do que queira, sem uma indução formal. Alucinação positiva, negativa, de ver um personagem ou deixar de ver coisas, dá para fazer isso daqui sem uma indução formal, só sabendo que guiar a imaginação, o foco da pessoa para aquilo que a pessoa quer. Entendeu? Então acaba sendo muito mais clara essa definição do que é hipnose e o que é transe. Isso aqui também deixa o cliente muito mais confortável. Porque na hora que a pessoa entende que na hipnose ela não vai entrar naquele estado muito louco que as pessoas em geral imaginam, de perder consciência, de dormir, vou voltar, não vou voltar. Na hora que a gente entende que hipnose simplesmente é o quê? Comunicação com aquela parte lúdica nossa, beleza, tudo fica mais tranquilo. O transe existe? Existe. É um estado alterado? Realmente a pessoa ela tem alterações fisiológicas, muda coisas no corpo de relaxamento, que nem eu falei, do olho, temperatura, a respiração fica mais lenta, o batimento fica mais lento, do relaxamento. Mas isso aqui não é obrigatório para hipnose, entendeu? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Os dois, quando existem, ficam melhor, porque a gente potencializa o foco do subconsciente naquilo. Então espero ter sido claro para vocês. Qualquer dúvida, coloca aqui nos comentários. Certo? Pode escrever aqui alguma sugestão, dúvidas ou o que seja, escreve aqui nos comentários, dê o seu like, lembra de se inscrever no canal para sempre receber os vídeos novos que a gente vai lançando e a gente se vê nos próximos vídeos. Até a próxima!